A geração de crianças Valeu, que até o nasceu próximo. após os anos 2000 é muito privilegiada quando o assunto é tecnologia. Nos anos 90, aconteceu o boom dos computadores. Em 2007, tivemos o lançamento do primeiro iPhone e, a partir de então, o mundo foi novamente transformado, dessa vez pelos smartphones. A minha geração foi a geração que se tornou online. Nós não nascemos online, nós nos tornamos isso e foi um processo de adaptação, né? Novas formas de comunicar, novas formas de interagir, novas maneiras, né? A minha geração é a geração que cresceu com a MTV e a gente teve que aprender a olhar música, os clipes no YouTube, em redes sociais, né? É a geração do Orkut, que depois foi extinto e foi substituído talvez pelo Facebook. A geração que está crescendo agora já é uma geração que está crescendo, nascendo online. Então é um menino que desde cedo ele já interage com o celular, com o smartphone, com outros aparelhos tecnológicos. Pode ser um relógio digital, um fone de ouvido diferenciado, uma série de tecnologias que fazem com que ele se torne online desde seu nascimento. E aí o papel da escola é se adaptar a isso e organizar da melhor forma possível essa convivência. Isso sem falar no surgimento das redes sociais com milhões de usuários e aplicativos de mensagens. Mas até que ponto essas tecnologias podem interferir na vida dos jovens quando o assunto é escola? O uso do celular ele é restrito. O aluno ele não pode manipular o aparelho sem autorização do professor, mesmo porque a gente tem que fazer com que ele foque no conteúdo, na aula, nos exercícios que estão sendo trabalhados com ele. Então, como é que funciona? Em alguns momentos, quando o professor quer que ele faça uma pesquisa diferenciada, quer que ele busque informações, que ele confira alguma coisa, o professor permite o uso do celular. Naquele momento, dentro da sala de aula, o aluno pesquisa, nós confiamos que os alunos eles estão pesquisando e não estão nas suas redes sociais, e aí você tem assim brechas na regra, mas a regra é celular proibido em sala de aula. Uma pesquisa divulgada recentemente revela que 6 em cada 10 adolescentes têm um alcance do celular durante 12 horas do dia. Isso significa, em outras palavras, que 60% dos jovens usam o celular durante metade do dia. Quanto tempo mais ou menos você passa no celular? Acho que pelo menos umas 6 horas por dia. E o que você geralmente usa? Redes sociais normais, Twitter, WhatsApp, mas eu também pesquiso bastante texto, notícia. O Twitter é mais para ver notícia mesmo e pesquisar coisas que eu preciso. Tenho uma dúvida, eu preciso tirar ela, vou lá na internet e procuro. Mas será que existe um jeito ideal de conectar pais, alunos, professores e as novas tecnologias? Essa interação ela é necessária pelo tipo de sociedade que a gente está construindo. Então não adianta a escola virar as costas para o celular, para as tecnologias, para tudo isso que está ocorrendo. Então, no nosso caso, nós temos telas digitais, o que facilita a aula, torna ela mais dinâmica, ela digital inclusive. Na parte de comunicação, boa parte da comunicação da escola é feito em aplicativos, redes sociais e grupos de WhatsApp. Então nós temos aqui na escola grupos de WhatsApp oficiais em que nós entramos em contato com os alunos para dar recado, notificar, avisar de alguma coisa e eles também nos dão feedback de coisas que eles estão precisando, organizando durante o dia a dia escolar. Segundo médicos especialistas, uma análise mais aprofundada revela problemas graves na geração de crianças que nasceu imersa na tecnologia. Por isso, essas inovações podem ser consideradas para as crianças como vilãs ou aliadas. Isso depende basicamente do tempo de exposição, principalmente. Sabe-se hoje em dia que, já pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, pela SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, existe um tempo limite seguro de exposição para as tecnologias em geral. Para crianças de 0 a 2 anos, esse tempo, acredite se quiser, é 0. 0 minuto para criança de 0 a 2 anos. Tá? De 2 a 5 anos, 1 hora por dia, apenas 1 hora por dia seria o tempo seguro. E acima de 6 anos em diante, aí nós não temos esse tempo formalmente estabelecido, mas sabe-se que não deve interferir
na questão de qualidade de sono da criança, hábitos alimentares, não pode interferir na questão de atividade física, é muito importante a criança fazer atividade física, e lógico, de interação social, de outras brincadeiras próprias para a faixa etária. Então, sabe-se que o tempo não pode que ela ficar em conexão, né, exposta a meios digitais, não pode interferir nesses aspectos e alguns outros também. O excesso de telas impacta na capacidade cognitiva das crianças, além de contribuir para uma epidemia de problemas oftalmológicos. O pediatra ainda reforça a relação do uso de eletrônicos e o sono. Crianças menores de 5 anos, o uso excessivo, basicamente, além de problemas visuais que ele pode provocar, problemas auditivos pelo uso de fones de ouvido, ele também pode atrasar o desenvolvimento social da criança. Porque mídias sociais não tem coisas da vida real, como gestos, expressões faciais, a questão da vocalização, do tom de voz. Então, a criança que não se entra em contato com isso, ela pode ter um atraso no desenvolvimento social dela. Aí acima dessa faixa etária, dos 6 anos em diante, realmente você tem a questão ainda da visual, auditivo, a questão postural, dores, né, no pescoço, né, questão por lesão por esforço repetitivo, que era basicamente de trabalhadores. Hoje você tem crianças e adolescentes por uso excessivo, tendinites nas mãos, a questão cervical também, e problemas de sedentarismo, alteração de hábitos alimentares. Então aí você vê duas coisas que vão causar obesidade, o sono, e o sono interfere em aspectos infinitos da qualidade de vida e condições de um adolescente, de uma criança. Então, você alterar o sono, a qualidade do sono de uma criança, isso pode trazer consequências para o resto da vida dela. Limite é uma palavra importante na educação e na maneira com que os pequenos deveriam interagir com as telas. Isso porque o excesso dessas utilizações das redes podem desencadear algumas doenças e os pais devem ficar sempre atentos. Crianças menores de 10 anos não devem ter computador ou televisão no seu quarto. Não deve, tá? Deve ser em um local comum à família, tá? Então, seja sala de estar, a sala de televisão, um escritório, com fácil acesso aos pais, para que eles possam verificar, e eles têm que verificar o que seus filhos estão usando, onde estão acessando, porque pela internet hoje em dia você consegue de tudo. Tá? A internet, nessas crianças que começam a usar mais livremente o computador, eles estão expostos a questões muito importantes em relação à sexualidade, por exemplo. Os adolescentes é um pouco mais complicado, porque eles já entram numa faixa etária que eles têm que ter independência, eles estão no desenvolvimento de achar o seu lugar, de interagir mais, realmente, eles têm que ter um pouquinho mais de liberdade. Mas a questão de verificar o que eles estão fazendo, onde eles estão entrando, isso não deixa de existir, tá? Tem que continuar verificando. E você saber se seu filho está usando saudavelmente a tecnologia, ele não pode estar tendo interferências no seu sono, tá? Então, todo adolescente tem que dormir de 8 a 9 horas por noite, seus hábitos alimentares, sua rotina alimentar. Ele não pode estar almoçando 3 horas da tarde, jantando meia-noite, acorda e não toma café. Não, isso não pode acontecer. A questão do sedentarismo, ele não pode deixar de praticar esportes, interação social, ele não pode deixar de interagir com outras pessoas, de ir em eventos sociais, da própria família. Então, tem que estar, meio que um checklist, tem que verificar se tudo isso está acontecendo. Se seu filho não está tendo nenhuma desorganização nessas outras áreas, nesses outros setores da vida, para você poder dizer que ele está usando a tecnologia de maneira satisfatória e saudável.